trazer para vocês uma palavra de Paulo que confronta uma das prisões mais comuns emocionais que tem no nosso meio. Existe no nosso meio uma prisão que é bem comum a todos. Essa prisão emocional se chama necessidade de aprovação. A Lurdinha tá aqui, acabou de chegar. Oi, amiga. Ela já viu, nesses 6 anos eu já falei 3 vezes esse tema, que é a necessidade de aprovação, que é a dificuldade que a gente tem de falar não para as pessoas. Eu já usei aquele versículo sim, sim, não, não, que passar disso vem do maligno, eu vou usar ele novamente hoje. Então, Paulo traz em Gálatas, capítulo 1, versículo 10, ele traz um confronto dessa necessidade nossa, que nos aprisiona emocionalmente, que é a necessidade de aprovação. A dificuldade que a gente tem de dizer não para as pessoas, né? Então, quem está comigo aqui mais tempo já me viu falar sobre isso. Gálatas, capítulo 1, versículo 10, diz assim, ó. Porventura, procuro eu agora a aprovação das pessoas? Se tivesse buscando isso, não seria servo de Cristo. Parece uma palavra dura, né? Parece uma palavra assim, tipo, agora eu não me importo, eu não posso me importar com o que as pessoas pensam, porque eu tenho que me importar só com o que Deus pensa, me importar só com a aprovação de Deus, eu não preciso da aprovação das pessoas. Tem gente que leva para um lado bem radical. E tem outras pessoas que se sentem confrontadas com isso porque têm dificuldade, são aprisionadas, têm dificuldade de falar não. Toda vez que eu falo sobre isso, toda live que eu faço, que eu já fiz sobre isso, as pessoas vão em inbox me procurar e falam, Fernanda, eu tenho essa dificuldade. Eu tenho muita dificuldade de falar não. Eu, para ser sincera para vocês, durante muitos anos eu fui aprisionada com essa prisão nas minhas emoções de dizer não para as pessoas. E eu vou trazer algumas verdades para você que pode doer, mas vai curar em nome de Jesus. Eu não sabia, nunca tinha visto pela perspectiva do pecado essa minha necessidade de dizer sim para todo mundo. Eu sempre quis ser unanimidade, eu queria que Deus me livre se alguém pensar mal de mim. Deus me livre se alguém falar mal de mim. Então eu vou fazer tudo o possível para que ninguém tenha isso aqui para falar de mim. E às vezes até um orgulho que a gente tem, né? Ninguém tem nada para falar de mim. Porque eu ando tão certo, eu ando tão direitinho que ninguém tem nada para apontar o dedo para mim. Quando a nossa preocupação está com a opinião das pessoas, está em ter a aprovação das pessoas, nós não sabemos, eu pelo menos eu não tinha essa consciência de que eu estava em pecado. Eu explico para vocês. Você fala, Fernanda, eu falo sim para todo mundo, mas eu não acredito que eu esteja em pecado. Eu pensava dessa forma. Eu achava que eu estava sendo boazinha com todas as pessoas. Mas a Bíblia chama isso, essa bondade de agradar todo mundo, chama de pecado. Eu vou trazer para vocês a prova disso. Mateus 5,37. Seja o seu sim, sim. E o seu não, não. O que passa disso é do maligno. Então, se você diz sim para todo mundo, mas dentro desse sim que você diz para todo mundo, existe dentro de você, você fala, eu não podia, eu não queria, eu não estava afim, mas eu não tive coragem de dizer não. Medo da pessoa pensar mal de mim, medo da pessoa me chamar de preguiçosa, medo da pessoa me chamar de irresponsável, medo da pessoa me achar grossa, medo de frustrar, eita, tô enrolando a língua aqui, né? Medo de decepcionar pessoas, medo de frustrar pessoas, isso é pecado. Você está vivendo em uma mentira. A opinião das pessoas muda o tempo todo, gente. Quantas coisas você falou que você nunca ia fazer na sua vida e hoje você faz? Quantas vezes você já pensou mal de alguém, já imaginou coisa, hoje você viu que a pessoa não é nada disso e você tem uma outra opinião da pessoa? As pessoas que estão nas mídias, nas plataformas, têm uma fama e pode acabar do dia para a noite com uma palavra, com uma coisa, mas depois
Passa ali um tempo, ela volta a ser amada, volta a ser querida por todos novamente. Por quê? Porque as pessoas mudam o tempo todo. Então, essa sua necessidade de aprovação, essa sua necessidade de dizer sim para todo mundo, te coloca num lugar que não é de verdade. Você vive uma mentira, porque além de você mentir para a pessoa dizendo sim, você, na verdade, você não queria. E toda vez que você diz sim, o tempo todo, você está dizendo não para si mesmo. E existe aí uma falha de amor. Porque a palavra de Deus fala que se você amar a Deus com toda a sua força, com todo o seu entendimento, amar o próximo como a si, é um mandamento, uma ordem que agrada o coração de Deus e que te ensina e te ajuda a viver em verdade. Deus nos convida para viver em verdade. Deus nos chama para viver em liberdade. Mas nós usamos dessa liberdade de escolha, essa liberdade de decisão, para dar ocasião para a nossa carne. Voltando um pouquinho, saindo dessa questão do pecado, vamos nos concentrar nessa palavra de Paulo aqui. Tem muitos que conseguem dizer não para as pessoas. E aí fala assim, eu vivo o que Paulo está falando. Eu não procuro agradar as pessoas, meu negócio é agradar a Deus. Existem dois extremos aí. Aquela pessoa que diz que agrada a Deus e não a homens, mas são pessoas grossas, pessoas estúpidas, pessoas que não querem servir seu irmão porque fala, não, meu negócio, eu não tenho problema nenhum em decepcionar ninguém. É um extremo. E o outro extremo você prefere agradar as pessoas e desagradar a Deus. Vamos falar dos dois extremos. Eu já falei de você dizer sim o tempo todo. E existe aquela pessoa que usa esse texto para dizer, eu faço mesmo. Porque eu não tô aqui para agradar homens, eu tô aqui para agradar a Deus. Tem gente que usa esse versículo para justificar sua grosseria, para justificar seu temperamento difícil que precisa ser controlado pelo Espírito Santo. Tem pessoas que batem no peito e falam, eu prefiro agradar a Deus do que a homens. E são pessoas muito difíceis de lidar. Eu trago para você Gálatas 5,13, para você que tem esses extremos. Eu não procuro agradar pessoas, eu só quero agradar a Deus. Se tá decepcionado comigo, se tá frustrado, tô nem aí. Passa por cima das pessoas dizendo que está agradando a Deus. Esse já é um outro extremo. E eu trago Gálatas 5,13 para você. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Você pode decidir, escolher, ser chamado à liberdade. E Jesus traz essa liberdade para mim e para você, porque é uma liberdade que te encaminha para viver em verdade. Então, nós fomos chamados por Cristo para viver em liberdade, ser livre de culpa, de medo, de ansiedade. Ele nos chama à liberdade. Só que esse versículo, ele te confronta nas suas escolhas. Ele diz assim, porém, não useis da liberdade para dar ocasião para a carne. Antes sede servos uns dos outros em amor. Aí entra aquela questão de você dizer sim para tudo. Você ser servo do seu irmão em amor não quer dizer que você vai dizer sim para tudo que ele te pede. Porque você não sabe por que aquela pessoa, aquele irmão está passando aquela necessidade. Tem até, acho que o Cláudio Duarte fala, o povo fala, né? Não ajude um lascado sem antes saber por que ele está lascado. Mas na verdade a Bíblia, ela trabalha essas questões muito profundas na nossa alma. Tem momentos, tem lutas que a gente precisa passar que ela é solitária. Ela é entre você e Deus. E se chega alguém e alivia essa carga, eu perco o aprendizado. Aquela pessoa que diz sim para tudo, você está dizendo sim para alguém que Deus está querendo dar uma lição. Você diz sim para todo mundo, você impede o crescimento de alguém. Você impede o desenvolvimento espiritual e físico de alguém. Material, quer dizer. Porque não é normal, não é natural você abrir sua boca para dizer sim para todo mundo. Porque nem todo mundo que te procura precisa do seu sim. Às vezes a pessoa que te procurou, a ajuda mais espiritual que você vai dar para ela é dizer não.
dessa vez eu não consigo te ajudar. Porque se você andar na verdade, você vai dizer a resposta, sempre vai dar a resposta para as pessoas que o Espírito Santo vai fazer brotar algo especial. Então, se você tem dúvidas, se vai ou se não vai, se faz ou se não faz, é não. Se você está pressionado para dizer um sim, você tem que decidir agora, é não. Porque Deus nos chama, nos convida a viver em liberdade. Deus, não, o Criador de todas as coisas, não nos pressiona a nada. E se existe alguma situação em que você está sendo pressionado, a resposta é não. Se você diz sim para tudo e para todos, você está falhando. Não só consigo mesmo, mas está falhando com a pessoa, está falhando com Deus. Saul, para agradar o povo, ele preferiu a desaprovação de Deus do que desagradar o povo. E ele acabou fazendo uma tarefa que Samuel tinha que fazer. Ah, mas o povo queria, o povo pediu, mas Samuel aqui era uma tarefa de Samuel, não era uma tarefa dele. E nós fazemos isso, nós preferimos muitas vezes, por diversas vezes, nós preferimos a desaprovação de Deus, porque Deus vai desaprovar. Se você é uma pessoa que tem dificuldade de dizer não para as pessoas, Deus desaprova esse comportamento. Lembre-se de que as pessoas que Deus aprova que você diga sim, é algo sem pressão, é algo sem coerção. Porque um sim que você disse, que depois que você falou, você se sente um miserável, porque é isso que o pecado faz. O pecado te torna miserável. Você fala, oh meu Deus, pra que eu fui falar? Sim, eu não podia, eu não queria. É a sensação, é o sentimento que o pecado nos traz. Você fala, meu Deus, mais uma vez, eu não queria falar assim, mas eu falei. E você se sente miserável. Você se sente usado. Você se sente manipulado. A verdade não dá para você esse sentimento. A liberdade que Deus chama a mim e a você para viver não te traz esse sentimento. Porque a necessidade de aprovação, você aceita um peso que Deus não pede para você carregar. Você vive exausto emocionalmente, vive cansado. Não só emocionalmente, quando às vezes fisicamente. Porque às vezes você diz sim para tantas pessoas, sim para tantas questões, que exige de você um esforço não só emocional. É físico. Você está cansado, você está com dor na coluna, você está arrastando o joelho, mas você não podia ir para ajudar, mas você vai arrastar aquele banco, você vai ajudar a fazer aquela mudança, você vai ajudar a fazer aquela faxina, você vai levar uma pessoa em um lugar que você, fisicamente, você não tem condições. Mas e o medo de decepcionar e de frustrar as pessoas? Você está desagradando a Deus, porque você não está vivendo em liberdade e não está vivendo em verdade, você está mentindo. Gente, eu não estou falando mal de ninguém, tá? Eu estou falando de mim. Por muitos anos eu tinha essa preocupação. Eu tinha muita dificuldade de dizer não. E a minha mãe falava uma coisa, eu amo a minha mãe, vocês sabem que eu falo sempre dela aqui, mas minha mãe dizia uma coisa que, como por causa das minhas síndromes, eu sou literal, eu peguei isso como verdade na minha vida. Minha mãe falava assim, a Fernanda não dá conta de dizer não pra ninguém. Só que a minha mãe falava essa fala da minha mãe era uma fala elogiosa. Minha mãe não falava decepcionada. A Fernanda não fala não pra ninguém. Tudo ela fala assim. De vez em quando ela falava. Ela falava assim, Deus me livre, Fernanda, pelo amor de Deus. Você falou que podia, mas você não podia. Mas na maioria das vezes, minha mãe usava essa frase. A Fernanda, ela não fala não pra mim de jeito nenhum. Ela não fala não pra ninguém. Se a pessoa que você mais ama, que é a tua mãe, você não tem coragem de dizer não pra ela, você entende que você não está sendo verdadeira com a sua mãe? Você não está andando em verdade? Você não tem liberdade para dizer, mãe, não? Se a pessoa mais especial da sua vida, você não tem coragem de dizer não para ela, você vai ter coragem de dizer não para os outros?
Dizer não para as outras pessoas? Claro que não. Então, durante muito tempo, eu vivi aprisionada nesse lugar dessa necessidade de aprovação. Claro, eu tenho uma história toda por trás que me levou para este lugar. Medo de não ser aceita, medo de decepcionar as pessoas. Eu sou adotada, né, pela minha tia, fui muito amada, meus irmãos, primos. Só que eu tinha um medo de decepcionar a família, tinha medo de decepcionar, porque quando eu era criança, eu via muitas histórias de filhos adotados que aprontavam com as suas famílias. E que quando cresciam, era uma decepção. E aí constantemente eu ouvia assim, lá, ó, fulano foi adotado, pegado com amor e agora deu os pés para os pais. Trata mal os pais. Então, era uma verdade que eu não queria para minha vida. Eu queria honrar minha família. Então, eu queria agradar, eu queria ser grata por ter sido adotada. Então, eu tinha aquele medo de decepcionar, medo de frustrar. E assim, eles não me pediram nada disso. O amor que meus irmãos, minha mãe, eles me deram foi gratuito. Foi de coração, mas eu criei dentro de mim uma fortaleza aqui, porque quando a gente tem um entendimento, ele vira uma fortaleza. Então eu achava que eu precisava viver agradando as pessoas. Eu não podia decepcionar ninguém, né? E aí, o que acontece? Vivi carregando pesos que não eram meus, que Deus nem pediu para me carregar. E aí, se você vai conversar com as pessoas que você fala sim, 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 a pessoa fala assim, mas Fernanda, se você não podia, você podia falar não para mim. Eu não pedi para você deixar de fazer suas coisas, para você fazer as minhas coisas. Se você ainda vai escutar a pessoa que você ajudou falar isso para você. Você teve tanto medo de dizer não, estava tão sobrecarregada, você deixou sua vida de lado para dizer sim pro mundo inteiro. E aí o mundo inteiro vira para você e diz assim, mas eu não te pedi para você fazer isso. Eu não pedi para você se abandonar. Eu não pedi para você desagradar a Deus para me agradar. Você vai ouvir o mundo te responder dessa forma. Aí você olha e fala, tudo que eu fiz foi em vão. E você viveu uma vida de escravidão. Um entendimento que virou uma fortaleza aí que só o Espírito Santo pode quebrar. Porque depois de muitos anos, o Espírito Santo, quando eu fui confrontada pelo Espírito Santo nesse versículo, eu fui confrontada com Mateus 5,37. Esse Mateus 5,37 é que me fez enxergar que eu estava em pecado. Se você chegasse para mim e falasse, Fernanda, você está vivendo em pecado, você falar assim para todo mundo, eu não ia concordar com você. Fala, não, eu estou querendo servir as pessoas. Eu estou querendo ser boa para as pessoas. Só que eu estava usando essa liberdade de escolher dizer sim e não para dar ocasião para minha carne. Qual é o que a carne minha estava querendo? Ser aceita, ser aprovada, não decepcionar. Isso é pesado, gente. São correntes que nós arrastamos durante anos. E quando o Espírito Santo me confronta, ele diz assim, seja o seu sim, sim, e o seu não, não. O que passar disso é maligno. Eu entendi, quando eu tive essa verdade, que o Espírito Santo... eu já tinha lido esse versículo zilhões de vezes. Eu nunca tinha sido confrontada com o Espírito Santo da forma que eu fui naquele dia. E o Espírito Santo falou assim, é impossível você ser unanimidade. É impossível você agradar todo mundo. E tudo que você tem feito até agora, você tem preferido ser aplaudida pelo mundo, ser aprovada pelas pessoas, do que ser aprovada por Deus. Falei, gente, o mesmo comportamento de Saul. Se você é alguém que tem dificuldade de dizer não, você é alguém que tem dificuldade de viver na verdade. De andar em liberdade, de andar em verdade. E Deus nos chama a viver em liberdade e a viver na liberdade e em verdade. Aí, agora que talvez você não concorde comigo, você vai se ofender com o que eu vou te falar, mas foi o que eu descobri. Se você é alguém que diz sim para todo mundo, você é um grande mentiroso. E você é uma grande mentirosa. Porque não é 100% das vezes que você diz sim que você queria fazer. Que você podia fazer. Isso é o que mais... Porque na maioria das vezes você nem podia.
você se abandona, se deixa de lado. E pior, se você tem filho, família, você deixa a sua família de lado para acudir os outros. E se você morrer hoje? Se você não existir mais, você acha que não vai ter ninguém para fazer o que você queria fazer? O mundo não vai parar porque você morreu. Então, se cada coisa acha o seu lugar, se tudo se encaixa com o passar do tempo, se as coisas se resolvem sem você interferir, por que você não está vivendo em liberdade? Por que você não está vivendo em verdade? Nos dois extremos. Seja você que não quer agradar as pessoas e fala que quer agradar a Deus, mas é uma pessoa estúpida, que trata as pessoas mal, o Espírito Santo te chama para a liberdade de escolher servir seu irmão em amor. E servir o irmão em amor, o que está dizendo aqui em Gálatas 5,13, porque vós, irmãos, foste chamados à liberdade. Porém, não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Antes sede servos uns dos outros em amor. E ser servo uns dos outros em amor não é dizer sim para tudo que seu irmão precisa. Às vezes, ele está precisando de ouvir um não da sua parte. Porque é algo que ele tem que, com as próprias pernas, resolver. Porque Deus está treinando a força da pessoa. E a outra o outro extremo que eu falei para você, a dificuldade de dizer não para as pessoas. Você está em pecado, você não está servindo em amor. Se você é alguém que não se importa, fala, eu me importo com o que Deus pensa, não que eu não quero a aprovação das pessoas. Se você leva isso no pé da letra para justificar a sua falta com o seu irmão, isso não justifica. Porque você tem que servir ele em amor. E para você que não está preocupado com o que as pessoas pensam, às vezes você tem que dizer sim. Tem que parar de dizer não para tudo e olhar para a necessidade do seu irmão. Tem esses dois extremos. Mas se nós andamos na verdade, se nós andamos no Espírito Santo, ele dá pra gente o equilíbrio. Eu já falei aqui, acho que esses dias até eu falei, tem gente que fala assim, não, Fernanda, assim, ó, do fruto do Espírito, eu tenho algumas coisas. Tipo, eu sou uma pessoa alegre, eu tenho paz, eu tenho alegria. Eu só não tenho, assim, muito equilíbrio nas minhas emoções. Eu tô meio doente. Não, o fruto do Espírito é um só. Se você está conectado ao Espírito Santo, você tem acesso a todas as partes que tem o fruto do Espírito. Você tem acesso ao amor. E o amor, muitas vezes, você vai ter que dizer não. Não pro seu filho, não pra sua irmã, não pros seus pais. Você tem acesso à paz. Parar de carregar peso que Deus não pediu para você carregar. Parar de viver exausto. Parar de viver cheio de culpa. Parar de viver cheio de medo de decepcionar. Parar de sacrificar a própria verdade, os próprios princípios, os próprios valores para poder agradar as pessoas. Quando é que eu sei que o meu sim foi pecado? Quando o seu sim te traz uma miséria de alma. Você fala, pra quê que eu fui falar assim? Porque vem culpa. Vem culpa se você dizer sim e vem culpa e você se sente culpado se dizer não. Então é não, gente. Quando algo que você precisa fazer pelo seu irmão, ele vem carregado de exaustão, de culpa, de medo de decepção, dá licença, é não. Desculpa falar? É não. Vocês me perdoem se eu magoei você de falar, mas eu fui confrontada com isso na minha vida e eu preciso dividir com você. Se você diz sim para todo mundo, você faz 3 coisas. A primeira coisa, você está muito mais interessado no que as pessoas pensam de você do que o que Deus pensa de você. As pessoas mudam de ideia o tempo inteiro. Não é de confiança. Deus, ele não muda. Deus, ele não muda de ideia por ter nos escolhido primeiro, por ter nos escolhido amar primeiro. E ele não muda de ideia. As ideias de Deus, o pensamento de Deus, tudo é irrevogável. Tudo que ele pensa, tudo que ele sente é irrevogável. Porque ele não é homem para mentir, nem filho de homem para que se arrependa. Mas você prefere desagradar a Deus e dizer sim para todo mundo. E isso é pecado. Você prefere a desaprovação de Deus do que a desaprovação das pessoas. Você carrega muita culpa. Você está cansado, você está exausto.
E o sentimento que você tem é um sentimento, posso falar, me perdoe se eu te ofender, mas posso te falar, é um sentimento de prostituição. Eu nunca me prostituí sexualmente assim, mas é um sentimento de você ter sido usado para algo que você não queria fazer. O muito obrigado, o sorriso, a gratidão daquela pessoa não é suficiente para fechar o rombo que ficou na sua alma. E um abismo chama outro abismo, um pecado chama outro pecado. Não pense você que o pecado de dizer sim para todo mundo, só ele existe na sua vida porque vai chamando outros pecados. Vai conectando a um abismo que aí você fica numa profunda depressão, numa profunda exaustão, e aí qualquer comentário te fere, você fica extremamente sensível, e tudo está no pecado de você dizer sim para tudo, de você querer ser aprovado por todas as pessoas. A terceira coisa que eu quero falar para você, Deus não chama você para viver neste lugar. Deus te chama porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Porém, não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Deus, antes sede servos uns dos outros em amor. Deus te dá a opção de escolher. Você é livre para decidir. Mas quando você diz sim para todo mundo, você está dando ocasião para a sua carne, está querendo alimentar a sua necessidade de aprovação. É pecado? Ou se você usa o texto de Paulo de Gálatas 1:10 para ser grosso com as pessoas, para não se importar com seu irmão, você também está dando ocasião para a sua carne. Antes sede servos e servos em amor. Para você ser servo do seu irmão, para você servir o seu irmão em amor, não quer dizer que você precisa dizer sim para tudo que ele te pede. Você vai fazer um desserviço se aquele irmão estiver precisando de um não seu. Aí você fala, Fernanda, você foi confrontada, você entendeu que você era uma grande mentirosa durante muito tempo querendo agradar todo mundo. Tá, e hoje? Hoje, você consegue dizer não? Consigo, mas eu ainda luto com a necessidade de aprovação. Eu ainda tenho essa batalha por necessidade de aprovação. Muitas vezes eu faço live aqui e já teve live, porque assim, como é todo dia, tem dia que eu tô com o cabelo de um jeito, tem dia que eu tô com o cabelo de outro jeito, tem dias que eu já fiz live aqui com uma blusa que não tava legal. Teve um dia que eu fiz uma live inteira aqui com um pontinho preto no dente, que eu tinha comido um pão com sementes, com grãos, e um pontinho preto ficou aqui. E eu queria apagar essa live, porque eu assisto a live depois e quero apagar. Porque eu tava com esse negócio no dente, porque eu tava com uma blusa que não tava legal, porque eu tava com o cabelo que tava horrível. Porque a necessidade de aprovação. Mas eu preferi obedecer. Mas vem essa luta, vem. Minha vontade era de apagar. Mas eu sempre, quando eu tô orando aqui, eu não oro com vocês aqui, Espírito Santo, se houver alguma falha da minha parte, que o Senhor complete essa palavra. Então, não posso apagar algo que eu acredito que, apesar das minhas falhas, apesar do meu cabelo não tá bom, da blusa, às vezes blusa que eu achei que não tava muito decente, infelizmente, que às vezes a gente erra, né? Falha, tá aqui todo dia ao vivo, às vezes você vai falhar. E aí, o que acontece? Eu não apago, porque eu prefiro agradar a Deus. Porque eu sei que, de alguma maneira, apesar da minha falha, eu não pedi pro Espírito Santo usar tudo que eu falei para completar a obra no coração de alguém. Então, assim, é uma luta diária. Todo dia eu luto para dizer sim, para dizer não. E eu tenho que dizer não para minha vaidade às vezes, porque eu penso, mas essa blusa não ficou boa. Olha esse cabelo que ficou ruim. Mas aí eu digo sim para Deus. Mas é algo que não me traz uma frustração, não me traz um peso, não me traz culpa, me traz liberdade. Você entende que expor aqui para vocês a minha vulnerabilidade em obediência a Deus não me traz culpa. Mesmo às vezes eu ficando constrangida com alguma coisa, mas me traz, quando eu vejo os frutos do que
Eu me sinto bem, eu me sinto em liberdade, eu não me sinto culpa, eu não me sinto exausta. Tem dia que eu tô aqui fazendo live com vocês, eu falo, gente, eu vou apagar. Não ficou bom, não ficou bom. Aí eu vou assistir e o Espírito Santo ministra no meu coração e fala, não vai tirar, deixa eu postar. Porque é assim, a vida com Deus, ela é em liberdade, ela é sem culpa. Esses dias atrás eu fiz uma live aqui contando pra vocês que eu falei uma palavra há quase 10 anos atrás que feriu uma pessoa. Essa informação me chegou agora, há 2 semanas atrás. Se tivesse chegado lá naquele tempo, que eu não tinha sido ensinada pelo Espírito Santo, sobre as verdades do sim e do não, eu estaria escrava, deprimida e não fazia mais live para vocês. Falei, gente, eu feri uma pessoa, magoei uma pessoa. Como é que eu vou fazer live sobre cura emocional se eu ferir alguém? Porque a gente não sabe tudo. Eu vou decepcionar alguém. Eu vou ferir pessoas. Faz parte, eu sou humana. Se você ainda não se... O meu pastor fala isso, né? Se você ainda não se decepcionou comigo, prepare-se, porque vai se decepcionar, porque faz parte da nossa humanidade. Então, em nome de Jesus, o Cristo de Nazaré. Se você entendeu, se o Espírito Santo, através dessa palavra, conseguiu chegar na fortaleza do seu entendimento, você está vivendo em pecado se você diz sim para todo mundo. Você está desconsiderando o Deus que você diz que ama, o Deus que você diz que crê. E quando nós... lá em Isaías 59, 1 e 2, fala assim, eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa te salvar, e nem surdo o seu ouvido para que não possa te ouvir. Mas as vossas iniquidades é que fazem separação entre vós e o vosso Deus. O que é iniquidade? Você sabe que está errado, mas você continua fazendo. Você sabe que você entristece o coração de Deus dizendo sim para todo mundo, mas você continua dizendo sim para todo mundo. A necessidade de aprovação. Você já é aprovado por Deus. Você é escolhido por Deus. Você é amado por Deus antes mesmo de você ter consciência e noção de amá-lo. Antes de você decidir amar a Deus, Ele já te amou primeiro. E porque Ele te amou primeiro, você tem condições de amar. Porque Ele derrama luz no seu coração, Ele derrama amor no seu coração. E você não está amando o seu irmão se você diz sim tudo para ele. A pessoa que você sempre diz sim para ela, você está impedindo essa pessoa de crescer. Você está impedindo essa pessoa de viver a vida dela, de carregar o peso dela, porque você está exausto, carregando o seu peso e o peso que Deus não pediu você para carregar. Que Deus abençoe seu dia, que Deus abençoe sua vida. Eu espero em Jesus ter dado para você ferramentas para destruir aí as fortalezas do seu entendimento que te prende a um lugar de mentira e te leve a um lugar de liberdade em Cristo. Pai, em nome de Jesus, nos perdoe todas as vezes que nós somos coagidos e nós somos pressionados e acabamos cedendo, dizendo sim. Quantas vezes cedemos e dizendo sim, passando por cima dos nossos valores, princípios e principalmente passando por cima da sua aprovação. Nós queremos te agradar, nós queremos te amar como o Senhor merece. Nos ajude a usar essa liberdade que o Senhor nos dá de escolha para dar ocasião para o Teu Espírito Santo nos ensinar todas as coisas, para dar ocasião para o Teu Espírito Santo nos alinhar, nos ajustar com o Teu amor, com o Teu querer para as nossas vidas e não ocasião para a nossa carne, para satisfazer ali a nossa prisão emocional e nos acorrentar ainda mais. Porque a Sua mão não está encolhida, seu ouvido não está surdo para nos ouvir. Somos nós, com as nossas escolhas e decisões em iniquidade, que nos separamos do Senhor. Nos perdoe em nome de Jesus. E agora, na autoridade que Deus me dá por causa do sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário, eu ministro cura sobre você. Seja curado de toda doença do seu corpo, de toda enfermidade, prisões de alma, em nome de Jesus. Amém. Um beijo e até amanhã, 6h30. Tchau, tchau.